Olha, começando pelo fim, a filosofia tem uns 2.500 anos, né? De mercado. Então, atravessou várias culturas, várias línguas, pessoas diferentes, épocas diferentes. Portanto, tem demonstrado enorme resiliência, como se fala hoje em dia. Sim. Conversado com uma série de problemas, e ela é, na realidade, a matriz da ciência. Né? Aquilo que depois se constituiu na ciência começou a ser discutida por Platão, Aristóteles, esses caras. Então a filosofia se faz relevante principalmente porque ela faz perguntas que muitas vezes as pessoas não fazem no seu senso comum do dia a dia, porque não conseguiram organizar o pensamento para tal. O filósofo é um sujeito que é treinado profissionalmente para pensar. A gente trabalha com conceito o tempo todo. Treinado? Treinado no curso. É isso que é a formação. Mas como assim treinado? Se você é um professor de filosofia e você faz isso o tempo inteiro, por uma série de razões, seja financeira ou porque é o que você gosta, sei lá, então o seu dia a dia é um tanto diferente de alguém que exerce a filosofia como atividade pública, de fato. Que está no debate público. Né? Quando você está no debate público, quando você só dá aula de filosofia, então você tem, e hoje em dia isso é cada vez pior, você tem que dar conta daqueles programas que normalmente hoje são super engessados. A universidade hoje é uma bosta, cada vez mais, né? Tudo engessado, burocratizado, sabe? Assim, é uma espécie de... Quem administra é cada vez mais gente medíocre. Sim. Certo? Isso é um problemão, é uma outra coisa, mas isso aí não é só no Brasil. Isso não é um problema só nosso. Bom, mas assim, quando você vai, digamos, para... Então, primeiro, esse título foi dado pelo marketing da editora. Certo? Tá. Então, se fosse por você, seria qual título? O título do livro é o título que está no meu curso, que foi... Aliás, esse livro foi fruto do meu primeiro curso nas redes sociais, na Hotmart, né? Que é o Filósofos que Me Formaram. Nasceu... Uau, que nome, nome bom também. Então, no curso, o curso é esse o nome. Filósofos que Me Formaram. Que é um curso em que eu falo dos filósofos que foram mais importantes na minha formação como filósofo. Entendi. Aí eu escrevi um livro sobre esse curso e a editora entendeu que era um título muito acadêmico, muito pesado, os filósofos que me formaram, e colocaram esse título, como eu aprendi a pensar, que é um título marqueteiro, que evidentemente eu não quis, né? Mas eu fui algumas vezes, umas 2 vezes eu diria, pressionado por títulos de marketing em livros. E com o surgimento das redes sociais em larga escala, os comentários migraram mesmo sobre coisas da Folha muito para as redes sociais. Antes era redação ou e-mails. Quando o leitor escreve para o Butzmann, a gente é obrigado a responder. Então eles mandam para nós e a gente faz uma resposta básica. Mas normalmente isso hoje é muito raro. Nem e-mail mais existe. Sim. Porque as pessoas vão todas para as redes sociais. Manda lá direto, rapidinho. E como eu não vejo isso, então a vida tá ótima. De vez em quando aparece um ou outro e-mail, né? Uma outra situação assim. Às vezes apareceram situações já maravilhosas. Desde gente que queria me matar, a gente que disse que ia se matar e não se matou. Recentemente recebi um outro e-mail desse. De alguém que estava muito deprimido e tinha decidido se matar, e leu uma coluna que eu escrevi, foi a última coluna do ano passado, eu lembro por causa dessa história, e ele resolveu que ele não ia se matar, certo? Então, eu tenho muita consciência que eu, assim como outros colegas, têm a capacidade de impactar pessoas, né? Então, quando eu recebo e-mails como esses, eu respondo. Quando você lê muito, você acaba criando uma certa intimidade com a leitura. Lembrei, Asimov. Isaac Asimov. É do Asimov. Cara da ficção científica, Isso, né? lembrei. Então, assim, quando você lê muito, você acaba criando uma intimidade com os livros e não é uma cerimônia. Então, você lê em qualquer lugar, você lê qualquer hora, lê no avião, em casa, no aeroporto, antes de dormir, ao longo do dia, quando você está lá na biblioteca, trabalhando. Então, eu tomo notas, normalmente no próprio livro
Sim. Eu sou o tipo que risca o livro, sublinha, faz anotação do lado. Então, assim, é uma relação muito pouco cerimonializada. Porque a minha relação com o livro é uma relação concreta. Então, eu acho que existe o não sei nesse nível, que é inclusive discutido pelo próprio Pascal, que foi meu objeto de doutorado, discutido pelo Sócrates, discutido pelo Kierkegaard. Ou seja, existem filósofos que deram atenção especificamente a esta situação. O Cioran, por exemplo, achava que quando você é um filósofo e estuda muita coisa, você acaba descobrindo que a sua avó é mais inteligente do que muitos intelectuais que você conhece. Entendeu? Por exemplo. De que entendia coisas muito mais profundamente pelo impacto do dia a dia e da vida concreta e da longa vida. Existe uma outra... Quando você está falando, por exemplo, no âmbito da mídia... Então, o filósofo está exercendo sua função de intelectual público, é que normalmente as perguntas são fáceis, entendeu? E elas são fáceis e elas transitam por temas. Por exemplo, a mídia fala de 3, 4 coisas o tempo todo. Certo. Então, as perguntas, quando você está falando, discutindo política, discutindo, sei lá, aborto, discutindo, sei lá, eutanásia, discutindo ciência, pandemia, lockdown, sei lá, essas coisas que Sim. agora já estão caindo de moda. Eu comecei a ler. E eu tive um campeonato de natação. E eu fui pro campeonato de natação e bati o recorde brasileiro. E aí eu parei e falei... Eu não tava esperando bater o recorde brasileiro. O que aconteceu de diferente? E aí eu comecei a revisitar, falei, eu fiz os exercícios de concentração do livro. Naquele dia, naquele instante eu falei, quanto mais eu ler, eu vou ser um melhor nadador. Isso na minha cabeça, né? Quanto mais eu estudar sobre desenvolvimento humano, sobre mente, sobre psique, eu vou... Porque eu li isso aqui, bati o recorde brasileiro. Se eu continuar lendo, eu vou continuar sendo campeão brasileiro. Eu tinha 19 anos. Depois daquele dia, eu tenho 40. Eu não sei quantos livros, não sei qual foi o mais importante, mas a leitura faz parte da minha vida, assim, completamente e de uma maneira incrível. E a gente aprendeu a falar para fofocar, falar bobagem, e daí é absolutamente natural que você fale merda nas redes sociais. Entendi. Que você fale do que não sabe. Porque, porra, saber alguma coisa dá um trabalho do cacete. Sim, sim. Né? Do cacete. Pra você conseguir saber, sei lá, umas 4 coisas. Então, assim, logo você fala... Você tá falando, o outro também tá falando. Se você é razoavelmente normal, você sabe que aquilo ali não é só aquilo. Entendeu? Que tem mais do que aquilo, mas ninguém tem saco pra falar. E se falar demais, ninguém vai ler. Então você fica ali naquela história e você tá ali no fogo. Sabe? No final do dia. No caso da pré-história, eu digo. E aí tá conversando, brincando. Né? E falando de desgraça, isso devia ser ocupar nosso lugar. A gente fala de groselha e desgraça. Durante muito tempo, grande parte da vida da maioria esmagadora das pessoas se passa num certo grau de irrelevância. Quando você é muito jovem, se você não for muito azarado e for muito miserável, assim, você pelo menos tem um futuro como trunfo. Mas à medida que a vida passa... Se você continua irrelevante, a maior possibilidade é que você vai ser relevante o resto da vida. E isso é a lei da maioria esmagadora da vida das pessoas. Né? Então eu acho que as redes sociais, elas dão a você, digamos assim, um público. Sim. Que está de alguma forma ali engajado com você, de alguma forma, que faz com que você se sinta numa rede, exatamente. Agora, eu acho que tem uma outra razão digamos, mais profunda, menos sociológica e mais histórica, ou a ver com natureza humana no sentido darwinista, que assim, eu acho que a gente aprendeu a falar para falar merda, groselha. Eu diria que do doutorado para cá. Quando eu fui para a França para fazer a pesquisa de doutorado durante 2 anos... e que eu fiz o que o da França se chamava, hoje não existe mais, mudou o nome a DEA, Diplôme d'études approfondies, que é equivalente ao mestrado, né? Sim. E fiquei pesquisando Pascal durante 2 anos. Quando eu voltei à França, eu fui para filosofia full time. É assim, eu comecei a escrever em jornal quando eu estava na França, no Estadão, né? E, bom, daí a coisa evoluiu, eu acabei indo para a Folha anos depois e tal, exclusivamente, mas assim, só dar aula
só escrever livros acadêmicos, no caso, envolvido com pesquisa, quando eu voltei da França. Eu defendi o doutorado e aí eu só me ocupei com filosofia. Então, eu acho que existe um não sei nesse nível, que é inclusive discutido pelo próprio Pascal, que foi meu objeto de doutorado, discutido pelo Sócrates, discutido pelo Kierkegaard. Ou seja, existem filósofos que deram atenção especificamente a esta situação. O Cioran, por exemplo, achava que quando você é um filósofo e estuda muita coisa, você acaba descobrindo que a sua avó é mais inteligente do que muitos intelectuais que você conhece. Entendeu? Por exemplo. De que entendia coisas muito mais profundamente pelo impacto do dia a dia, da vida concreta e da longa vida. Existe uma outra... Quando você está falando, por exemplo, no âmbito da mídia... Então, o filósofo está exercendo sua função de intelectual público, é que normalmente as perguntas são fáceis, entendeu? E elas são fáceis e elas transitam por temas. Por exemplo, a mídia fala de 3, 4 coisas o tempo todo. Certo. Então, as perguntas, quando você está falando, discutindo política, discutindo, sei lá, aborto, discutindo, sei lá, eutanásia, discutindo ciência, pandemia, lockdown, sei lá, essas coisas que Sim. agora já estão caindo de moda, usar o pensamento para tal. O filósofo é um sujeito que é treinado profissionalmente para pensar. A gente trabalha com conceito o tempo todo. Treinado? Treinado no curso. É isso que é a formação. Mas como assim treinado? Você vai lendo filósofos e você vai discutindo com os textos e você vai respondendo problemas que eles apresentam, discordando, defendendo. Treinado porque você tem que fazer seminário, sei lá, discutindo com Kant. Entendeu? Assim, tem que fazer seminário discutindo com Platão. Então, é só uns puta cara gigante Sim. e você vai... é como se fosse uma espécie de, sei lá, musculação do cérebro, sei lá como falar isso. E então a filosofia se faz relevante porque, inclusive, ela coloca perguntas que são perguntas produtivas, né? Que afetam as pessoas, seja existencialmente, espiritualmente, politicamente, afetivamente, socialmente. E com isso ela foi criando campos de estudo, desde a